Oi, gente, tudo bem? Estou aqui, com vocês, falando do primeiro capítulo do livro nosso. Pode parecer estranho, A gente está nesse momento, segundo bimestre, no primeiro capítulo, mas é assim mesmo, tá? De acordo com a bimestralização, que é o currículo que a gente tem de referência, no primeiro bimestre a gente falou sobre geometria analítica, tá? Que estava lá para o fim do livro, lá para o meio, fim do livro. E o segundo bimestre é o capítulo 1 mesmo, tá certo? Na semana passada, eu indiquei algumas aulas para vocês, sugeridas pela Seduc, muita gente me passou algumas mensagens e eu queria só frisar algumas coisas que eu vi que vocês não captaram direitinho, tá bom? Então, a gente vai de porcentagem e como que ela é representada. Vi que muitos alunos fizeram esses exercícios da semana passada usando a regra de 3, pode ser sem problemas. Mas a gente tem também as outras representações, que é a forma centesimal, Deixa eu ligar o laser aqui. É a forma centesimal, que é de fração. A gente tem a forma decimal, usando os números inteiros. E a forma percentual, que é de porcentagem, tá certo? A regra de 3 ela é legal, que a gente já consegue visualizar já lá na forma direto, tá? E eu queria frisar com vocês também alguns cálculos mentais que facilitam nessas porcentagens que eu vi que vocês embarrancaram muito, certo? Por exemplo, no cálculo de 10%, basta a gente apenas deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Por exemplo, eu quero calcular 10% de 235. A gente vai deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda, ou seja, ela estava aqui após o 5, anda uma casa para a esquerda, ela fica após o 3, tá? Dá 23,50. Tá certo? A gente pode fazer aquela regra de 3, pode multiplicar por 1 sobre 10, mas 10% é a gente andar apenas com uma casa com a vírgula para a esquerda. Tranquilo? E a gente pode usar essa base de 10% para poder fazer porcentagens como 20%, por exemplo, Como a gente já sabe que 10% de 145,60 é só a gente andar com uma casa com a vírgula, que vai dar 14,56. Como 20% é o dobro de 10%, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 2. Então, 20% de 145,60 é 29,12, tá? Isso são somente dicas, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, ok? Só pra gente finalizar essa parte de porcentagem, vamos falar de alguns problemas, tá? Usando essas frações, tá? Por exemplo, uma classe possui 92 alunos, dos quais 69 usam óculos. Muito, Eu estaria nesses 69. O número de alunos que usam óculos representa quantos por cento do número total de alunos da classe? Então, a gente pode fazer uma razão, escrever uma fração em função desses dados, tá? 69 é a minoria, então o número menor ela vai para o numerador, 92 é o total, que é o número maior, vai para o denominador. Quando a gente divide 69 por 92, a gente encontra 0,75. Esse 0,75 é a mesma coisa que 75%. Tranquilo? Por que eu quis fazer isso? Para vocês colocarem bem essa parte de fração e decimal, porque em aumentos e descontos percentuais, a gente tem uma técnica que chama de fator de atualização que ajuda muito, tá certo? Por exemplo, vamos pegar esse problema para a gente conversar, João obteve no mês de janeiro 8% de aumento em seu salário. Sabendo que João ganhava 1.200, qual o seu novo salário? Problema simples, com regrinha de 3, mas eu quis pegar ele para vocês entenderem o que eu estou falando de percentual, tá? Então, 8% é 8 sobre 100 na fração, que vai dar R$96. Então, 8% de 1.200 é R$96. Como me perguntou o novo salário, eu tenho que somar o salário anterior mais a porcentagem de acréscimo, que dá 1.296, ok? Agora vamos pensar de outra maneira para a gente entender.
Essa operação, ela foi uma soma, né? Eu peguei os 1.200 que era anterior e somei com 8% de 1.200, que é 8 sobre 100 vezes 1.200. Reescrevendo essa operação aqui, eu tenho 1.200 que é igual a 1 mais 0,08. Ou seja, isso tudo é a mesma coisa que 1.200 vezes 1,08, que também dá os 1.296. Eu fiz assim para vocês entenderem que esse 1,08 ele é chamado de fator de aumento, tá? Então, o fator, quando eu tenho total, o valor total é 1, todo fator menor do que 1, eu tenho um desconto, eu tenho uma diminuição, e todo fator que é maior do que 1, eu tenho um aumento. Então, 1,08 eu tenho um aumento de quanto? De 8%. Tranquilo? Aumentos e descontos percentuais, então. Vamos pensar o seguinte: Pedro aumentou sua produção mensal de balas de chocolate em 15%. Qual o fator de aumento de sua produção? Eu já sei que esse fator vai ser maior do que o 1, porque aumentou, certo? Aumentou quanto? 15%. Então, 15% é como se fosse 0,15 na forma decimal, não é? 15 sobre 100 dá 0,15. Então, o que representa esse aumento é 1,15, tá ok? O fator de aumento da produção é 15%. Aproveitando, só para a gente aproveitar para vocês entenderem, se fosse uma diminuição, seria 15% a menos. Então, seria 1 menos 0,15, tá certo? Que daria 0,85, tá? Só para entender. Na letra B, fala, sabendo que sua produção era de 400 balas, qual sua nova produção? Né? Então, para a gente saber essa nova produção, basta multiplicar por esse fator que a gente encontrou de 1,15, que é 400 vezes 1,15, que dá 460 balas, tá? Essa é uma técnica que na próxima lista de exercícios que vocês vão fazer, vocês vão usar esse fator de atualização, tá ok? E quando a gente tem aumentos e descontos percentuais, isso engana muito, muita gente não consegue perceber, mas, por exemplo, quando eu vou lá numa loja, tem uma calça de R$100 e fala que a calça passou de 100 para 115, aumentou 15%, tranquilo. E se ela voltasse para 90, por exemplo, de 115 para 190, muita gente pensaria o seguinte, de 115 aumentou 15, né? E passou para 90, diminuiu 10. Então, isso teve um acréscimo de só 5%. Isso faz uma confusão muito grande, certo? Então, não é assim, tá? A gente tem que observar esses descontos percentuais. Por exemplo, vamos começar lá do comecinho. Pedro comprou um computador com 25% de desconto. Sabendo que o preço cheio desse computador é de 2.300, por quanto Pedro adquiriu o computador? Ó, tá falando de desconto. Eu vou somar ou subtrair esses 25%? Vou subtrair. 25% é 0,25, certo? Então, 1 menos 0,25, eu vou ter 0,75. Então, para a gente descobrir quanto que vai ser, basta pegar os 2.300 e multiplicar pelo fator, que é 0,75. Então, vai passar a custar 1.725, ok? Vamos para o próximo, então. Aumentos e descontos sucessivos, né? Olha só o que eu tinha acabado de falar. João recebeu 8% de aumento no mês de janeiro e 7% no mês de fevereiro. Quer dizer que ele recebeu um aumento de 15%? Não. Essa taxa percentual, ela é acumulada, então ela é em relação ao mês anterior. Então não basta eu só somar essas porcentagens, tá? Dá diferença. Então, para a gente saber, a gente vai multiplicar esses fatores. Então, eu tive dois fatores. O primeiro fator, que é de 8% e foi um aumento, então eu vou somar 1 mais 0,08, porque 8% é 0,08, correto? O segundo, que foi de 7%, eu vou somar, porque também foi aumento, 1 mais 0,07.
eu somo esse e faço o produto, dá 1,1556. Então, teve um aumento de quanto? De 15,56. Basta eu subtrair esse valor que eu encontrei de 1, tá certo? Tranquilo? Outro exemplo. Mônica foi descontada em seu salário por 3 meses seguidos em um percentual de 5% em cada mês. Isso quer dizer que ela teve um desconto de 15%? Não. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem nesse caso 3 fatores, porque são 3 meses, e agora eu tenho um desconto. Desconto é subtraído. Então, o fator de desconto vai ser 1 menos 0,05, porque 5% é 0,05, que dá 195. Todos os meses foi o mesmo desconto, e como foram 3 meses, eu vou multiplicar 0,95 vezes 0,95 vezes 0,95, que dá 0,85738, certo? Eu já sei que foi um desconto, porque é um valor menor do que 1. Um desconto de quanto? Pego 1 e subtraio o valor que eu tenho, deu 0,14263, que é aproximadamente 14,26%. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Acho que dá para resolver agora os exercícios do livro, e qualquer coisa pode me perguntar. Até mais!